Também vi o skinwalker sul-africano de Dani. Isso aconteceu há cerca de um mês. Para fins de contexto, sou uma garota de 16 anos que mora na África do Sul. Estava sozinha em casa, estudando para os próximos exames. Meus pais saíram para ir à loja. Agora, geralmente gosto de ouvir música ou podcasts com meus fones de ouvido, mas meus fones de ouvido morreram, então pensei em fazer isso apenas aumentando o volume do alto-falante do meu telefone e ouvindo assim. Eu terminei um podcast e mudei para uma música que me ajudou a me concentrar nos estudos. Durante uma música, no entanto, o cover da música Zumbi de Tom Parry, ouvi algo que soou muito como um eco vindo do corredor. Agora, moramos em uma casa bem grande em um terreno de 2 acres fora da cidade, então há muito espaço ao nosso redor. Meu quarto ficava no final do corredor, e minha mesa estava empurrada para cima contra a parede em frente à minha porta, então, se você virasse a cabeça um pouco para a esquerda, veria direto para o corredor e a porta que dava para a cozinha. Pausei minha música e não ouvi nada no começo. Ficou em silêncio. No momento, as galinhas ficaram quietas, os cachorros ficaram quietos, até os hadas estavam quietos. Não havia nenhum som, exceto o da máquina de lavar e um carro passando. Então, ouvi que alguém estava cantando o cover de Zumbi de Tom Parry muito suavemente. Uma profunda sensação de pavor tomou conta de mim e lentamente virei minha cabeça em direção ao corredor. Eu gostaria de nunca ter tido e, na porta da cozinha, havia uma figura baixa. Era completamente branca, com 2 olhos pretos e redondos olhando para mim. Devia ter apenas cerca de 1 metro de altura, com dedos longos e finos que tocavam o chão. Comecei a ouvi-lo cantarolar a melodia novamente. Eu não conseguia me mexer enquanto olhava para ele, como se estivesse paralisado. Então, o observei desaparecer lentamente atrás da parede. Assim que desapareceu de vista, pulei fechando a porta e trancando. Então, nosso galo cantou, aquela sensação de pavor desapareceu lentamente. Eu não abri minha porta até ouvir meus pais voltarem. Nunca mais vi aquela coisa, e espero nunca ver. Sei que não é a história mais assustadora ou mais longa, mas foi a primeira vez que experimentei algo assim. Como observação, isso aconteceu por volta das 14 horas. Isso me lembra as histórias de skinwalkers, mas isso é uma coisa norte-americana, muito longe de onde moro, na África do Sul. Mas me faz pensar se existe algo como um skinwalker. Apenas começando com ninguém, esta é uma das minhas primeiras lembranças. Eu tinha cerca de 3 a 4 anos de idade. Tínhamos nos mudado para uma casa que foi construída recentemente. Fomos os primeiros a morar lá, é claro. Minha família e eu estávamos abrindo nossos presentes na manhã de Natal. Era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho. Acabei de abrir esse playphone, era um tipo de discador de plástico da Barbie rosa. Eu estava exagerando como se alguém estivesse ligando e eu estivesse atendendo o telefone. Quando o coloquei no ouvido e disse olá, ouvi um homem mais velho dizer algo através do telefone de brinquedo. Fiquei tão assustado que bati o fone e olhei para ele sem acreditar. Mesmo sendo bem jovem, ainda entendia que era só um brinquedo e não deveria ter ouvido mais ninguém falando. Minha mãe se virou para mim perguntando o que estava errado. Acabei de dizer que tinha um homem ao telefone. Claro que ela não acreditou em mim, mas eu sei que aconteceu. Eu também não acreditei. Só não tenho explicação para o que ouvi. A voz era mais velha e rude, só isso que posso me lembrar disso. Não muito depois, nos mudamos daquela casa para a próxima. Esta próxima era uma casa de 2 andares que tinha muita atividade que toda a minha família experimentou. A primeira coisa que notamos foi o quarto onde eu iria ficar. Havia um peso pesado naquele quarto, também como um pentagrama vermelho na parede. Meu pai tentou pintá-lo várias vezes antes de me mudar para um quarto diferente, porque não importa a cor que ele tentasse, sempre aparecia. Seguimos em frente e nos mudamos totalmente, cerca de um mês depois de nos mudarmos. Nisso começamos a ver coisas. A primeira foi minha mãe.
Ela começou a ver uma criança que se parecia exatamente com meu irmão correndo pela casa, mesmo sabendo que ela estaria sozinha em casa e sabia que ele estava na escola. Isso aconteceu em inúmeras ocasiões e não foi o único lugar onde ela ouviu. Além de experimentar algo assim, fui eu. Eu acordava no meio da noite para ver o que parecia ser um homem mais velho do lado de fora da minha janela. Eu estava no segundo andar, então para ele chegar à minha janela, ele encontraria uma escada. Esse homem parecia ter cerca de 60 a 70 anos de idade, com um chapéu e olhos vermelhos brilhantes. Eu paralisava de medo toda vez que o via. Ficava ali deitado olhando para ele enquanto ele me encarava por um tempo imensurável antes de finalmente ganhar coragem para me levantar e correr para o quarto dos meus pais. Eu acordava os dois gritando por causa de um homem na janela. Meu pai imediatamente ia e olhava, voltando para dizer que não tinha ninguém lá. Depois que fiz isso algumas vezes, meu pai ficou irritado e finalmente colocou as cortinas da minha janela. O problema foi depois de algumas noites com a cortina fechada, o homem parecia ir até o meu armário. Eu acordava com o som dela abrindo apenas uma fresta. Tudo que eu via era um olho vermelho brilhante olhando para mim através dessa fresta. Fiz meu pai tirar as cortinas, já que eu preferia vê-lo lá fora do que no meu quarto. Meu pai e meu irmão vivenciavam coisas juntos. A principal atividade que vivenciavam era vidro se quebrando em pequenos pedaços sem ninguém por perto. Em nossa sala, tínhamos uma mesa de centro de vidro. Nesta ocasião, meu irmão estava do lado oposto da sala, brincando com seus brinquedos e assistindo TV. Meu pai estava entrando na sala vindo da cozinha, prestes a perguntar o que meu irmão queria para o almoço. Foi quando a mesa se quebrou em pedaços assim que ele entrou na sala. De acordo com meu pai, houve um grande estrondo quando ela quebrou. Meu pai substituiu a mesa por uma de madeira. Depois disso, em outra ocasião, estávamos todos na sala quando um copo d'água quebrou do nada. Em um determinado momento, meu pai estava no banheiro dando um banho em meu irmão quando o espelho se quebrou. Ficamos naquela casa por cerca de 6 meses antes de nos mudarmos novamente. Isso foi apenas o começo do que estava por vir. Não sei se foi azar ou se havia algo ligado a nós, mas quase todas as vezes que nos mudamos, tivemos experiências. Hoje em dia, moro com meu namorado e moramos em 2 casas diferentes e ainda temos problemas. Há poucos dias, ambos ouvimos passos na escada e a porta dos fundos abrindo e fechando. Passamos pela casa e procuramos, mas encontramos ninguém. A melhor parte foi que a porta ainda estava trancada. Há tanta coisa que aconteceu na minha vida e ainda continua, e não tenho certeza se isso algum dia vai acabar. Quero compartilhar esta anedota anonimamente. Ainda estou trabalhando e não quero ter problemas, mas não posso deixar de compartilhar isso com todos vocês. Sou policial. Meu trabalho é entrar às ruas vigiando e me apresento em qualquer situação perigosa para a sociedade. Atendo ligações de emergência e, bem, entre outras coisas, tudo começou quando recebi uma ligação mandando que eu fosse até uma casa na cidade. Eu era a patrulha que estava mais próxima, então foi a minha vez de atender a ligação. Era uma mulher que disse que alguém estava desaparecido. Ela havia entrado em sua casa e estava sozinha com seus 2 filhos pequenos. Eram aproximadamente 12 da noite quando eu já estava a caminho. Naquela época eu não tinha companheiro, mas não era nada que me limitasse a fazer o meu trabalho. Cheguei no domicílio, uma casa dos pisos. Sin embargo, não estava tão grande. Apenas me bajé de la patrulla y vi que a señora abrió la puerta. Ya me estaba esperando con un bebé en brazos y otro niño pequeño al lado, como de 5 años. Me presenté y pregunté la situación. Necesitaba que me contara todo lo que había sucedido, puesto que a mí no me dieron mucha información. Ella se encontraba tranquila, dentro de lo que cabe. Me dijo que estaban ya durmiendo. Ella se dormía en su habitación con el bebé y su hijo de 5 años dormía en la habitación de a un lado. Pois bem, o garotinho disse que não conseguia dormir com ela porque o irmão mais novo não o deixava dormir,
pois ele acordou chorando várias vezes durante a noite e a senhora teve que se levantar para acalmá-lo. Mas naquela noite ela ouviu barulhos no quarto ao lado onde seu filho mais velho estava hospedado. Ela se levantou e conseguiu ouvir uma voz feminina conversando com seu filho. Ela conta que correu para o quarto da criança muito assustada, mas que quando tentou abrir a porta ela estava trancada. Ela bateu na porta da criança para que ela pudesse abri-la, mas o menino só gritou por socorro, muito assustado. Foi quando ela foi até a cozinha pegar um martelo e bateu na maçaneta da porta até quebrar. Quando a porta se abriu, o menino correu para abraçá-la, mas ele estava chorando muito. Não conseguia nem falar, não conseguia contar para a mãe o que tinha acontecido ou com quem estava. A mulher disse que havia revistado todo o quarto do filho, que não era tão grande, com um martelo na mão, pronto para defender seus filhos. Quem estava lá dentro, mas diz que não encontrou ninguém e por isso resolveu chamar a polícia. Como temia pela vida dele e dos filhos, pedi que ficassem do lado de fora enquanto eu entrava para verificar toda a casa, as luzes. O andar térreo estava apagado, apenas os quartos do andar de cima estavam acesos. Andei por todo o lugar sem encontrar ninguém e não havia sinais de portas ou janelas forçadas. Tudo estava relativamente normal. Subi para verificar os quartos e ambos estavam vazios, assim como o banheiro. Tudo era muito estranho. No quarto que pertencia à criança só havia uma janela com grade. Então não havia como a suposta pessoa que estava no quarto com o menino para fugir quando não os encontrou. Resolvi descer para avisar a senhora, mas quando desci as escadas vi algo através de um espelho que estava na parede à minha frente que me fez largar a lanterna. Fiquei chocado e vi uma mulher pendurada na grade. Me virei imediatamente, mas não havia ninguém ali. Quando me voltei para o espelho percebi que o reflexo da mulher também não estava lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. Pensei que talvez minha imaginação tivesse me traído, mas eu tinha muita certeza do que estava acontecendo. Tinha visto. A mulher gritou comigo. Se estava tudo bem, então ele se assustou com o som da minha lanterna caindo da escada. Respondi que não havia ninguém na casa e que agora eles poderiam entrar. Eu disse a ele que eu tinha verificado todos os cantos e tinha certeza de que havia alguém lá dentro. Não havia ninguém, então ela foi até, colocou os filhos na cama e depois desceu para falar com o Jill. Ela me contou que mesmo assim ficou com muito medo porque não foi a primeira vez que o filho mais velho lhe contou que viu uma mulher parada ao lado da cama dele à noite, mas quando isso aconteceu ele não conseguia se mover ou gritar. Então ela pensou que era apenas algum pesadelo que seu filho tinha com frequência, mas nunca foi tão longe quanto naquela noite em que ele ouviu a voz de uma mulher e ela não sabia o que fazer porque ela não tinha marido e a família dele não morava lá. Cidade também mencionou que eles estavam naquela casa há apenas alguns meses, mas que ela não poderia se mudar porque o aluguel era muito bom para o tamanho da casa. Eu não queria contar a ela o que tinha visto nas escadas. Não queria assustá-la ainda mais, mas recomendei que pelo bem dela e dos filhos ela se mudasse. Era óbvio que alguma coisa ruim tinha acontecido lá no passado, não sei, ocorreu-me que talvez a dona anterior tenha tirado a própria vida no local e simplesmente ainda estivesse presa lá. Obviamente eu não contei a ela. Isso, aquilo. Estou te dizendo, mas se foi algo que passou pela minha cabeça naquele momento, sem mais nada que eu pudesse fazer por ela, eu disse a ela que tinha que ir embora, mas que ela não deveria hesitar em ligar para o serviço de emergência se alguma coisa acontecesse e o que eu recomendei. Deixe o filho dela dormir com ela e o bebê, e bem, eu adoraria poder contar o que aconteceu com essa família naquela casa, mas nunca mais tive notícias deles. Minha presença naquela casa foi nunca mais solicitei. Só espero que sim. Eles me ouviram e se afastaram disso. Coloque aqui minha história. Tenha uma ótima noite. Curta e inscreva-se se você está gostando. Continuamos. Boa noite a todos.